A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Estamos mais uma vez aqui em um podcast. Confesso que estava com saudade dos irmãos, fazia um tempinho já que eu não aparecia. E estamos aqui mais uma vez, né, para tratarmos agora da lição de número 11. Já estamos chegando ao final da revista. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de jovens aqui no Templo Central em Fortaleza, onde me congrego. E hoje nós estamos recebendo uma visita muito boa aqui. Professora Liz, aqui eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que ela se apresente também, né? A primeira vez dela. Pai do Senhor, irmã Liz. Pai do Senhor, irmão Daniel, Pai do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Liz, me congrego aqui no Templo Central de Fortaleza também, sou professora das crianças. E estou muito feliz em em ter sido convidada para participar do podcast com esse tema que é tão enriquecedor para nossas vidas, como professores, como cristãos, e aprender também juntamente com o professor Daniel. Ah, todos nós estamos aprendendo aqui. Queridos, então, dando continuidade, a lição de número 11 tem como título Sofrimento, dois pontos. É possível escapar dele? Bom, eu acho que dispensa aqui grandes comentários a relevância do tema, né? Esse tema é de extrema relevância porque o tema do sofrimento, além de ser assim um tema muito bom de se trabalhar, é um tema que ele não vai estar adstrito apenas à juventude, né? À adolescente. A gente está dando aula para juvenis, né? Mas é o que perpassa toda a vida do ser humano. Começou lá quando ela era criança, embora muitas vezes não tenha tanta consciência disso, vai perpassar quando ela estiver na adolescência, na juventude, na fase adulta, na velhice e até a morte, né? Há sofrimento, né? Em menor ou maior medida. Aliás, para aqueles que não conhecem Jesus, esse sofrimento ele continua depois da morte, né? Então, é um tema assim de extrema relevância, de grande contemporaneidade, né? E é um tema que muitas vezes, principalmente para quem não tem tanta maturidade cristã ainda, é um tema até difícil de lidar, né? Um tema até um tanto quanto enigmático, tá certo? Mas sem mais delongas, entrando aqui no tópico de número um, o tópico número um tem como título Por que existe o sofrimento, né? Essa pergunta, ela vai ser melhor respondida no tópico número 3, né? Então, tem como título O Fim do Sofrimento. Mas, basicamente, é interessante já de cara a gente falar para o nosso aluno, e o comentarista, ele faz questão de mencionar isso, que o sofrimento entrou no mundo por conta do pecado. Antes não existia, e por conta do pecado, é, ele entrou no mundo. Então, todo sofrimento, de qualquer espécie, está relacionado ao pecado original, certo? E o comentarista segue aqui dando a visão do Antigo Testamento e a visão do Novo Testamento a respeito desse sofrimento. E uma visão muito compartilhada, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a respeito do sofrimento, é de que o sofrimento seria uma punição de Deus por conta de algo que a pessoa fez, por conta de algum pecado, certo? E nós vamos ver exemplos disso, né? Como no caso de Miriam, né? Como no caso do rei Uzias. Mas nós veremos que nem sempre é por conta de pecado, né? Aliás, essa mentalidade de que a pessoa sofre por conta de pecado estava presente também nos amigos de Jó, né? De modo que são, assim, inúmeros exemplos que nós podemos tratar disso, mas a causa e os propósitos do sofrimento nós vamos relatar aqui no tópico número 3. Por isso que eu estou dando apenas uma pincelada nesse tópico de número um, tá certo? É importante também tratar aqui, quando a gente for falar do tópico 1, a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, ela prega isso, que o cristão que segue a Jesus, ele não pode sofrer. Se ele sofrer, ele está tendo algum problema, ele está tendo alguma coisa errada, ele tem que reivindicar da parte de Deus a vitória, porque crente não pode passar por baixas, né? E a gente vai ver, principalmente no tópico número 2, que isso não é verdade, tá certo? Então, acho que basicamente esse é o tópico número um. Professora Liz, tem algo a falar sobre o tópico número um? Sim, irmão Daniel. Inclusive, além de Jó, o comentarista da lição, ele sugere como exemplo, para passarmos para os alunos, o profeta Jeremias.
É importante lembrar o quanto que ele sofreu. Ele foi lançado numa cisterna, foi levado ao Egito, contra sua vontade, e mesmo assim ele continuou firme, continuou cumprindo seu chamado. Então é importante também citarmos esse exemplo, como assim sugeriu o comentarista da lição. É verdade, o exemplo de Jeremias ele é muito esquecido, né? A gente lembra muito de Jó, assim, no Antigo Testamento, né? Ele talvez seja o grande nome, mas Jeremias realmente é um bem esquecido. E inúmeros foram os percalços que Jeremias passou, viu, queridos? Porque quando a gente cumpre com a palavra de Deus, quando a gente cumpre com o chamado de Deus, a gente não está isento de dificuldades, né? Então, esse é um excelente, exemplo para trazer em sala de aula. O tópico de número 2 vai, aprofundar os exemplos bíblicos, certo? E o primeiro que ele traz é justamente o de Jeremias. A professora Liz já lembrou aí. E outros grandes exemplos que devem ser citados, obrigatoriamente, é o exemplo de Jesus e do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, inclusive, é muito interessante, aqui o segundo livro de Coríntios, capítulo 11, ele vai, o Paulo vai listar as dificuldades que ele passou, né? Eu até coloquei aqui, mais especificamente no versículo 23, ele vai dizer: fui encarcerado, isso aqui pela NVI, certo? Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente, exposto à morte, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive constantemente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltos, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios. Então, assim, é impressionante aqui a lista que o apóstolo Paulo traz no segundo livro de Coríntios, capítulo 11, né? E a gente se pergunta, como é que a teologia da prosperidade responde isso, né? Como é que o apóstolo Paulo passou por tanta dificuldade? Qual a explicação que eles dão a respeito disso? E algo que não pode ser deixado de falar é o exemplo de Jesus, tá certo? O exemplo de Jesus é o exemplo maior de todos, né? Aqui o professor é interessante, gasta um tempo para falar mesmo, porque o exemplo de Jesus é especial por dois motivos. Primeiro, porque ele não o sofrimento que ele recebeu foi o maior de todos, né? Não tem como comparar com nenhum outro. E a segunda razão disso, dele ser tão especial, aliás, tem várias razões aqui, eu estou só citando algumas. É o fato de que ele foi o único que, de fato, não merecia nada de sofrimento, né? E, de fato, sofreu. Eu até lembrei, o nosso pastor Reinaldo, em Natal, ele gosta de uma frase que ele cita bastante, né? A gente escutou muito nos cultos de segunda-feira, uma frase muito feliz, né? De autoria de C.S. Lewis, que diz que Deus, ele teve um filho que nunca pecou, mas nunca teve um filho que nunca sofreu, né? Então, mais verdade do que isso, impossível, tá certo? Então, professor aí tem, é, liberdade também para citar o comentarista, ele fala de Jeremias, Cristo e Paulo, mas tem diversos outros exemplos, certo? Que o aluno pode trazer. A gente tem, por assim, só para citar como exemplo, né? A questão de João, que ficou preso ali na ilha de Patmos, né? E eu acho que também, se o professor tiver algum exemplo pessoal que queira trazer para a sala de aula, também fica à vontade, certo? Então, esses exemplos são legais porque eles fixam na mente, né? Os exemplos, eles são bem representativos. Um grande exemplo também, irmão Daniel, do Antigo Testamento, que o comentarista não menciona na lição, mas é o José, né? Tanto que ele sofreu, tanto que ele foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, e tantos outros sofrimentos posteriores, né, a esses. E é muito importante trazer, levar para os alunos, que Deus pode trabalhar no nosso sofrimento apesar e através dele, né? Então, isso Perfeito. é importante mencionar e deixar bem claro que todo sofrimento ele tem um propósito, tem uma causa. É verdade. E muito bom ter trazido isso, professora Alice, porque o exemplo de José é um daqueles casos que foi um sofrimento causado por membros da própria família. Isso tem um caráter muito especial, porque nós não podemos ignorar que tem ali alunos que podem estar passando por isso dentro da sua própria casa, né? Então, trazer esse exemplo de José é um exemplo magistral. E, inclusive, nós sabemos o que aconteceu ao final,
né, da vida de José, e também serve como amostra do que Deus pode fazer quando nós permanecemos fiéis, né, a Ele em meio a todas as dificuldades, todos os sofrimentos causados, inclusive por pessoas de dentro da nossa casa, tá certo? Então, fica aí essa dica importante, esse exemplo importante que a professora Liz trouxe, tá certo? E, finalmente, queridos, nós entramos aqui no tópico de número 3. Antes de nós entrar no tópico número 3, só falar algo importante para o professor, para a professora, que assim, como nós havíamos mencionado, né? Podem ter alunos que estejam passando, professor, professora, por um sofrimento, inclusive relevante, um sofrimento intenso. Então é importante que ao final da aula, o professor se disponha a conversar com o aluno, com a aluna. Então, é, é complicado, de fato, a gente pedir na sala de aula para que o aluno compartilhe alguma coisa, mas o professor, antes de terminar a aula, se disponha. Olha, não sei se tem alguém aqui que esteja passando por alguma dificuldade, mas no final da aula eu estou aqui para escutar, eu estou aqui para conversar. Né? Quem sabe não tem um aluno, uma aluna, seu professor, professora, que esteja querendo conversar, desabafar, né? E você pode ser esse bom ouvido, né, na vida dele, pode ser um canal do Espírito Santo para dar ali, para dar conselhos da parte de Deus. Então se disponha, né, a ser um ouvinte, um canal da parte de Deus para o seu aluno e a sua aluna que esteja passando por isso e muitas vezes você nem sabe, tá certo? Então, esse é o final do tópico número 2. A gente agora caminha para o tópico número 3, que é o fim do sofrimento. Esse daqui, talvez seja um dos tópicos mais relevantes da lição, né? Porque uma das coisas, inclusive responde ao próprio título da lição, né? Que o título da lição é É possível escapar dele, né? E esse tópico número 3 ele vai tratar exatamente quais são os propósitos do sofrimento. É interessante notar que muitas vezes existem crentes há muito tempo que servem a Deus, muito tempo de fé, mas que não compreendem tão perfeitamente essa questão do propósito do sofrimento, né? Então, essa é uma lição, é um tópico da lição que vai ser relevante de extrema relevância para a vida do seu aluno, né? Entender por que que Deus ele permite o sofrimento, né? E o comentarista ele já inicia aqui afirmando que nós não sabemos lidar com a morte porque nós não fomos criados para sofrer, para morrer, né? E nós também temos uma certa dificuldade para lidar com o sofrimento, porque também a gente não foi criado para sofrer, né? Como foi explicado no tópico número 1, tudo isso começou por conta da queda, por conta do pecado que entrou no mundo. Mas a verdade é que Deus tem os seus propósitos, certo? E eu gostaria de iniciar aqui esse tema citando, por exemplo, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 7, diz assim, eu estou lendo pela NVI, tá certo? É, a partir do versículo 6 ele diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, o apóstolo Pedro, ele já cita que um dos grandes propósitos do sofrimento é glorificar ao nome do Senhor, é trazer glória a Deus, né? Aliás, Jesus tinha falado isso quando ele falou, né, em um dos seus sermões descritos no Evangelho. Olha, quando vocês forem perseguidos, exultem, né? Exultem por serem dignos de serem perseguidos por minha causa. Então, o sofrimento, principalmente aquele da perseguição, ele traz glória a Deus. E Pedro vai mencionar isso daí também. Mas não apenas isso, ele ajuda a fortalecer a fé, servir de testemunho, né? Então, acredito que a gente pode citar aqui inúmeros benefícios, inúmeros propósitos do sofrimento. Aliás, o sofrimento ao longo da Bíblia a gente vê que na verdade, é como uma escola de Deus para amadurecer a nossa fé, para nos fazer lidar com situações que em tempos de flores não sabíamos lidar, para nos amadurecer. É, um guerreiro, ele amadurece numa guerra. Ele não amadurece dentro de um quarto de hotel, com ar-condicionado, né? Então, isso é de extrema relevância.
Cito aqui também Eclesiastes, capítulo 7. Deixa eu ver só se eu coloquei aqui no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: leio também pela NVI. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere ou pense nisso. Deus fez tanto um como o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Então, o sofrimento, ele também tem um propósito de nos tornar cada vez mais dependentes de Deus, dependentes da parte de Deus, não presunçosos, né? Achando que vai tudo dar certo, que tá tudo bem. Aliás, sobre esse mesmo tema, ele vai escrever, Salomão, Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. Um versículo bem interessante, que ele diz assim: ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça e caem inesperadamente sobre eles. Bem interessante isso, né? Ou seja, nós devemos estar o tempo todo dependentes de Deus, clamar pela misericórdia dele, sabendo que o sofrimento que a gente vive aqui é apenas temporário, né? E que nós gozaremos de uma paz e de uma alegria eterna, não neste mundo, né? Aliás, o sofrimento ele também serve para isso, para nos lembrar que a nossa perpétua alegria, que a nossa paz não está aqui, né? Que tudo isso aqui é apenas temporário. Professora Liz, algum comentário sobre esse tópico número 3? Sim, é importante entendermos, né, que enquanto vivemos em um mundo caído, o sofrimento tem um propósito. Seja para mudar nosso caráter, seja para nos aproximar de Deus, seja para nos fortalecer espiritualmente e até para, tão somente para preparar para algo futuro, né? Para algo que está por vir. E a nossa esperança é saber que o sofrimento não define a nossa vida, porque Cristo já morreu por nós, né? Ah, que gloriosa esperança, né? Que a gente tem com saber que todo sofrimento ele já carregou na cruz, né? E que qualquer sofrimento que a gente viva nesta terra, por mais dolorosa que esteja, nunca vai se comparar ao sofrimento que o nosso Redentor carregou na cruz e que foi responsável pela nossa redenção, né? Aliás, um grande diferencial que o crente tem em relação àquelas pessoas que não conhecem a Deus não está na ausência de sofrimento, como os teólogos da prosperidade costumam dizer, porque o crente pode sofrer sim. Aliás, as palavras de Jesus são sempre reais e contemporâneas. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, né? Então, um dos grandes diferenciais em relação a quem serve e a quem não serve a Deus não está na ausência de sofrimento, mas está com quem a gente está passando esse sofrimento, né? É, Jesus prometeu sempre estar conosco. Isso é muito. inclusive, irmão Daniel, desculpa interromper, mas eu Uhum. lembrei de uma frase do C.S. Lewis, que eu até anotei aqui, que diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por meio da dor. A dor é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. Olha só. Amém, glória a Deus. É interessante, né? Porque quando a gente está vivendo bons momentos, momentos prazerosos, parece que a gente fica mudo para Deus, né? Aliás, surdo, né? Parece que a gente fica tão embebido ali, né, com aqueles momentos de alegria, que a gente parece ficar surdo, mas nos momentos de dor, parece que a gente fica assim, ó, com os ouvidos super atentos, né? E esse é uma das grandes lições que o C.S. Lewis nos traz, tá certo? Queridos, então, bom, basicamente esse é o conteúdo, né, dessa lição. Existem muito mais coisas aqui que podem ser tratadas, né? É, é um tema assim que tem muitas possibilidades de serem abordadas. É como eu havia falado no início, né? Se o professor quiser citar algum exemplo de sofrimento, de alguma dificuldade que passou e como Deus o fortaleceu nesse momento, isso é muito importante, né? Trazer experiências pessoais são recursos muito didáticos para os alunos, né? Então,
O professor fica à vontade para citar exemplos, é, para citar, não só pessoais, né? Mas assim, principalmente da Bíblia, né? Então, e ore, né? Porque é um tema, assim, muito amplo para ser falado em tão pouco tempo, né? Acredito que o professor, não sei, a depender da congregação, né? O tempo de aula muda, mas o certo é que nós não temos um tempo tão amplo. Então, é importante que o professor saiba fazer essa divisão, ore e peça para que o Espírito Santo lhe direcione, certo? Na elaboração da aula. E é isso, queridos. Essas são as minhas considerações finais. Vou passar as considerações finais também para a professora Liz. Meus irmãos, então, que nós possamos entender e mostrar aos nossos alunos que não podemos escapar do sofrimento definitivo. No entanto, essa é uma promessa para o futuro. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Deus promete enxugar toda lágrima, eliminando a morte, o luto e a dor. Então, que Glória a nós Deus. entender e mostrar isso para os nossos alunos. Verdade. Um dia esse sofrimento vai acabar, tá certo? Então, encerre com essa mensagem de consolo, com essa mensagem de esperança. E nós agradecemos, queridos, por vocês terem estado até aqui conosco, né? E se Deus permitir, né, e for da vontade dele, estaremos aqui também para o próximo ano com a nova revista, com os ânimos renovados, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter estado aqui conosco e fique na paz do Senhor. Até mais. Senhor.